Glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Amém? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do nosso Deus soberano. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Até aqui, irmãos. Soberano Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui nesse lugar, nesse culto de ceia, onde nós queremos trazer, meu Pai, à nossa memória a obra do Teu Filho na cruz do Calvário. Ele entregou, meu Deus, a Sua própria vida por nós, para nos dar salvação, santificação, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E nessa noite, Senhor, nós queremos Te honrar, queremos Te glorificar, e nós queremos ouvir a Tua santa palavra. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, e faz o Teu nome exaltado nesse lugar, em nome de Jesus. Abençoa cada um, meu Deus, dos meus irmãos nessa noite. Irmãos, nesses 3 versículos, Jesus ensina verdades tão preciosas e fala de coisas tão atuais, tão importantes para os nossos dias. Aqui está um episódio real, mas que parece tão comum. Eu não sei vocês, mas quando a gente olha para esse texto e sem gastar tempo com ele, sem tentar se aprofundar e tirar as lições que ele tem para nós, parece um texto muito comum, sem muita coisa para falar. Não é verdade? O texto diz que Jesus teve fome. Não há nada demais em alguém ter fome. Nós sabemos que Jesus Cristo era 100% homem, e todo homem sente fome. Não é verdade? Isso não é uma coisa extraordinária. Não é nenhuma novidade para nós. Mas a verdade é que este acontecimento, aparentemente tão comum, traz para nós um ensinamento e um alerta para nós que somos crentes. Embora pareça um texto comum, mas tem uma profundidade de ensinamento que nos constrange. Porque é uma denúncia de uma religião de vitrine, uma religião de aparência, uma religião que procura
dá ênfase nas coisas externas, mas que negligencia aquilo que está dentro de nós. Então o texto nos diz que Jesus teve fome e que se dirigiu a uma figueira que ficava à beira do caminho. Jesus se aproxima, observa, investiga aquela figueira, mas não encontra nenhum fruto. Aquela figueira tinha apenas folhas. Jesus então amaldiçoa aquela planta, dizendo: nunca mais nasça frutos de ti. E a planta secou imediatamente. Isso foi extraordinário, foi um milagre. Os discípulos ficaram maravilhados de como aquela planta secou tão depressa. A planta secou diante dos seus olhos, milagrosamente. Irmãos, e o que chama a atenção aqui é que Jesus tantas vezes usou o seu poder de forma positiva para curar, para libertar, para ressuscitar e para fazer multiplicação de pães. Irmãos, deixa eu baixar o volume do violão aqui que está dando um ecozinho ali. Agora sim. Então Jesus sempre usou o seu poder de uma forma positiva. E se a gente viesse nessa linha de pensamento, a gente esperava que Jesus fosse chegar naquela planta e fazer um milagre para que ela se torne produtiva, para que ela dê muitos frutos. Mas Jesus não se preocupou com uma possível enfermidade ou falta de nutrientes que aquela planta tivesse. Esse não foi o seu propósito. Ele não curou a planta, mas ele permitiu, aliás, ele declarou que aquela planta permanecesse no estado em que ela estava, sem produzir frutos. Mas nós não devemos pensar que Jesus foi pego de surpresa. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus não foi até aquela planta, irmãos, enganado, pensando que haveria um fruto para ele comer. Porque Jesus não pode ser pego de surpresa. Jesus conhecia muito bem aquela planta e sabia que ela não dava frutos. Então Jesus não foi até aquela figueira enganado, mas ele queria usar daquela planta sem frutos para ensinar uma verdade para os seus discípulos e, consequentemente, para nós que estamos reunidos aqui nessa noite. Aquela figueira estava fazendo, irmãos, uma propaganda enganosa. Jesus vai usar aquela planta como uma parábola viva, como uma parábola encenada, para nos ensinar algo precioso. Então aquela figueira estava fazendo uma propaganda enganosa, ela estava com sua folhagem completamente desenvolvida. Irmãos, a figueira só deve ter suas plantas, suas folhas totalmente desenvolvidas no verão, onde também ela tem os seus frutos já maduros, prontos para serem colhidos. Mas não era verão. Jesus tinha acabado, irmãos, de entrar em Jerusalém, ou seja, era a época da Páscoa. E a Páscoa acontecia no início da primavera. E no início da primavera, as figueiras estão começando a dar os seus primeiros frutos pequenos.
E a sua folhagem começa a aparecer, pequenas também. Então, aquela figueira estava fazendo uma propaganda enganosa, uma vez que sua folhagem estava toda desenvolvida, os seus frutos deveriam estar lá, maduros. Ou seja, aquela figueira aparentava ter frutos, mas só tinha folhas. Aparentava ser fértil, mas era estéril. Ela servia de engano. Pela sua aparência, todos diriam: aquela figueira tem fruto. Por aquilo que era visível, o esperado é que ela frutificasse. Mas era só aparência. Igreja, me permita fazer uma ilustração. Quando eu era adolescente, às vezes eu era chamado para jogar futebol, para brincar de bola. Eu disse às vezes, porque eu era muito ruim de bola. Eu era um perfeito perna de pau. E na hora de escolher o time, os pernas de pau são sempre os últimos a serem escolhidos. É uma humilhação. Quem é jovem aqui sabe do que eu estou falando. E os que são bons, geralmente, são os primeiros a serem chamados. Aconteceu que num belo dia, quando o time estava sendo escolhido, começou uma briga. Começou uma discussão sobre qual time ficaria com um rapaz chamado Bebeto, que era primo de Francinaldo. Vocês não conhecem, mas enfim. E esse primo de Francinaldo tinha acabado de chegar de São Paulo. E Francinaldo fez uma propaganda tão grande sobre Bebeto, que todo mundo ficou na expectativa. Francinaldo dizia: ó, meu primo vem aí, agora o cara joga bola. O cara é craque. E interessante que o ano era 1994. E Bebeto era o nome de um dos craques da seleção brasileira que havia ganhado o tetracampeonato em 94. Irmãos, o cara tinha nome de craque. E a propaganda é que o cara ia jogar muito. Então, vamos lá, vamos tirar aqui os times. Então todo mundo queria ficar com Bebeto. Bebeto não tinha chegado ainda. Ele está vindo aí. Já vamos separar, vamos ver quem vai ficar com ele. A briga era para ver quem ia ficar com ele. Então o Bebeto, primo de Francinaldo, chegou, todo uniformizado, com o terno completo da seleção brasileira, com uma chuteira nova, com uma caneleira, irmãos, e com uma bola de couro. Nós nunca tínhamos visto uma bola de couro. Eu acho que quem tem mais ou menos a minha idade aí, lembra que naquela época, nós brincávamos com uma bola dente de leite, e geralmente era furada. E nós não usávamos nenhum terno, nenhuma roupa, né, ali, digamos, que qualificasse, né? Nós jogávamos de short, sem camisa geralmente, e descalço, arrancando a cabeça dos dedos. Acho que muita gente vai se identificar aí. Então não tinha como esquecer aquele dia, irmãos. O futebol começou e a expectativa era grande, e para surpresa de todos, Bebeto era um tremendo perna de pau. Não jogava nada. Irmãos, era só propaganda. Tinha nome de jogador, tinha uniforme de jogador, tinha uma bola de couro profissional. E ele andava, os irmãos já viram como é que o jogador anda? Andava como jogador.
se aquecia como jogador, mas ele era uma fraude. Ele não tinha os frutos de um jogador. Foi uma decepção. Foi uma mangofa. Mas por causa da sua aparência, por um momento todo mundo acreditou que Bebeto jogava bola. Então é sobre isso a parábola vivida da figueira sem frutos. Irmãos, Jesus usou a figueira como um símbolo vivo da hipocrisia religiosa de Israel. Especialmente dos líderes que tinham aparência de piedade, mas não frutos de arrependimento e fé verdadeira. Jesus não encontrou isso. Israel estava coberto, irmãos, com a folhagem da religiosidade, mas não tinha o fruto da verdadeira piedade. Então o que Jesus quer mostrar é que assim como aquela figueira que parecia ter frutos, Israel parecia servir a Deus. Os judeus pareciam servir a Deus. Mas a aparência religiosa pode até impressionar os homens. Mas para Deus não passa de abominação. Irmãos, Jesus veio ao mundo e encontrou muitos religiosos, homens cobertos com a folhagem da religião, mas sem nenhum fruto. Eles passavam uma imagem de homens piedosos. Eles davam muita importância à aparência externa, mas eram hipócritas internamente, mortos. Então, Mateus 21, verso 8, a multidão aclama Jesus. É aquele texto da entrada triunfal de Jesus. A multidão aclama Jesus ao entrar em Jerusalém. Eles estendem as suas vestes pelo caminho e outros cortam galhos de árvores e espalham pela estrada. E a multidão clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Mas Jesus, irmãos, sabia que essa mesma multidão logo mais também usariam suas bocas para dizer: crucifica-o. Mateus 21, 12, Jesus entra no templo e encontra uma baderna. Pessoas comprando e vendendo animais para os sacrifícios no templo. Cambistas. Os irmãos sabem o que é cambistas? No templo tinha cambistas. O templo, na época da Páscoa, recebia pessoas de várias nacionalidades, judeus que vinham de todo lugar do mundo. E eles traziam consigo moeda daqueles países distantes. E os judeus consideravam aquelas moedas impuras para o culto. Não servia para comprar os animais, para o sacrifício, não servia para oferecer, dar como oferta. Então os cambistas faziam a troca. A troco de quê? Por que eles estavam dentro do templo trabalhando de cambistas? Para lucrarem. E tudo isso era permitido pelos líderes religiosos, que também lucravam com o comércio da fé. Então Mateus 21, 12 e 13, vai dizer o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais
em covil de salteadores. Então é sobre isso que Jesus fala por meio da figueira sem fruto. É sobre pessoas que vivem uma religião de aparência, mas eles são movidos por outros interesses. Praticam obras da religião apenas para serem vistos como homens espirituais. Mateus 23, verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Irmãos, eles praticavam coisas concernentes à religião para receberem glória para si. É sobre isso que Jesus está falando com a figueira sem fruto. Aparência de piedade, mas sem fruto genuíno de arrependimento. Mateus 23, 14, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Irmãos, no contexto judaico, as mulheres dependiam economicamente totalmente de seus maridos. Então, quando elas ficavam viúvas e não tinham filhos adultos para trabalharem, elas ficavam na miséria. Elas ficavam desamparadas. A Bíblia diz que um dos objetivos dos dízimos e ofertas era atender às necessidades das viúvas. Mas Jesus está denunciando os líderes religiosos que exploravam e se aproveitavam das viúvas em nome da religião. Eles tomavam o que elas tinham, se aproveitavam delas e depois eles faziam longas orações. Hipócritas. Então, fariseus e saduceus davam, irmãos, o dízimo de tudo. Eles eram religiosos, eles eram rigorosos em cumprir alguns preceitos. Eles davam o dízimo da hortelã, eles davam o dízimo do endro e do cominho, mas negligenciava a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, versículo 27, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Esse é o contexto da figueira sem fruto. Essa era a realidade da religião nos dias de Jesus. Fariseus, saduceus e escribas eram a liderança corrompida da religião. E por causa da aparência, por causa da folhagem da religião, os povos consideravam aqueles homens como o padrão de santidade. O que eles diziam era correto. Ô irmãos, mas vamos trazer para os nossos dias. Será que em nossos dias é diferente? Será que em 2000 anos de cristianismo a religião tomou um caminho diferente? Muitos irmãos dos que hoje proclamam Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, quando estão diante do evangelho da cruz, o desejo deles é gritar: crucifica-o, crucifica-o. Evangélicos,
que estão dentro das igrejas. Quantos em nossos dias não têm feito da igreja local, irmãos, uma casa de comércio? Assim como faziam os saduceus, os fariseus e os escribas. Os cantores gospel, por exemplo, dos nossos dias. Irmãos, eles são um produto. Cada um deles tem um preço. Eles carregam a folhagem da religião, eles citam versículos bíblicos, eles têm aparência de piedade, têm um linguajar evangélico. E quando eles cantam, nos levam à emoção. Eles têm a aparência de piedade. Mas muitos deles são apenas profissionais contratados para produzir uma emoção artificial. É triste, mas essa é uma realidade em nossos dias. Vamos ver outro aspecto da religião dos nossos dias. Os teólogos reformados. Não estou generalizando. Nós temos, graças a Deus, muitos teólogos reformados bons. Mas existem também alguns que deveriam ser chamados de teólogos deformados e não reformados. Deformados. Porque eles são revestidos com a folhagem da religião, da teologia. São revestidos, irmãos, com a folhagem da erudição, do conhecimento. Eles são eloquentes e eles têm muitos diplomas. Muitos são vistos como figueiras frutíferas, mas muitos deles têm apenas as folhas da religião. As folhas deles, irmãos, impressionam e geram expectativas. Mas quando o assunto é defender as verdades bíblicas, eles se tornam como os vendilhões do templo, porque o negócio deles é vender. E para venderem os seus produtos, eles negligenciam a verdade. Olha só. Eles dizem, irmãos, que a doutrina da salvação é secundária. É uma doutrina que não tem importância. Um pode crer de um jeito, o outro pode crer de outro, não importa. Eles dizem isso. E eu preciso bater nessa tecla, já que é um assunto tão atual. Irmãos, se a doutrina da salvação não é importante, o que mais é importante? E nós sabemos que o maior defensor do Evangelho, levantado por Jesus Cristo, se chama o apóstolo Paulo. Irmãos, o Evangelho pregado por Paulo mostra a incapacidade humana de se reconciliar com Deus ou de contribuir de alguma forma com a sua salvação. Nós já aprendemos isso aqui. Em todas as suas cartas, Paulo deixa claro que a salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Que os homens precisam de um Salvador e não de um ajudador. Nós não precisamos de alguém que nos ajude para que a gente alcance a salvação. A palavra de Deus diz que o pecador está morto em seus pecados e delitos. E a menos que Deus faça uma obra sobrenatural, ele permanecerá morto. E Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, que se alguém anunciar um evangelho diferente deste, que ele anunciou, seja amaldiçoado, ainda que seja um apóstolo, ou ainda que seja um anjo vindo do céu.
Mas os teólogos deformados estão aprovando os ensinamentos de outro Paulo. Outro Paulo. Alessandro Farnese. Quem já ouviu esse nome? Conhecido como o Papa Paulo III. Ele nasceu em 29 de fevereiro de 1468 e foi eleito Papa em 1534. E exerceu o pontificado até a sua morte em 10 de novembro de 1549. Este outro Paulo deu início ao Concílio de Trento em 1545 contra a Reforma Protestante. Era contemporâneo de Lutero. E no Concílio de Trento foi defendida a heresia católica do livre-arbítrio. O Papa declarou que se alguém pregar contra essa doutrina, seja amaldiçoado. Então estamos diante de duas maldições aqui. De um lado, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dando a glória da salvação somente a Deus. E considerando maldito todo aquele que anunciar um evangelho diferente. Do outro lado, um outro Paulo, Papa Paulo III, ensinando que a glória não é somente de Deus. Que os homens podem sim contribuir com a sua salvação, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Ele disse que maldito é aquele que prega outro evangelho. Você fica com qual dos Paulos? Você fica com o Papa Paulo III ou você fica com o apóstolo Paulo, chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo, para lançar os fundamentos da igreja? Os teólogos deformados dos nossos dias, se tivessem uma máquina do tempo, irmãos, eles viajariam nela e tentariam fazer com que Jesus e os líderes corrompidos da sua época dessem as mãos. Fariam com que Pelágio e Agostinho deixassem de lado a controvérsia e dessem as mãos. E lutariam para fazer com que Lutero e Erasmo fossem unidos e se considerassem irmãos. E por que eles querem tanto essa união? Para a glória de Deus? Não. Mas para vender os seus produtos, seus cursos, para serem bem vistos e sentarem nos primeiros lugares, como faziam os hipócritas denunciados por Jesus. Ah, mas as igrejas deles são lotadas. As pessoas dizem, usam esse argumento. Então, a folhagem chama a atenção. Todo aquele que está, irmãos, escolhendo o seu time, vai querer um Bebeto com o terno da seleção brasileira, uma chuteira nova e uma caneleira. Um cara que tem a propaganda. Por quê? Porque as pessoas amam a aparência. As pessoas amam a aparência da religião. Irmãos, quando Deus mandou o profeta Samuel e a casa de Jessé para escolher um novo rei em lugar de Saul, acredito que os irmãos conhecem o texto. Samuel chega na casa de Jessé e ficou impressionado com o filho mais velho de Jessé. Se chamava Eliabe. Eliabe era alto, forte, bonito. Eliabe tinha cara de rei. Samuel pensou, esse aí com certeza é o escolhido. A gente tem que até que dar um desconto para Samuel, porque talvez Samuel
olhasse para Saul, né? A Bíblia diz que Saul era um homem alto, forte. Talvez ele tenha sido meio que influenciado, mas a verdade é que os homens julgam pela aparência. Mas Deus respondeu: não olhe para a aparência. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Assim também foi com a figueira, irmãos. De longe Jesus viu aquela árvore cheia de folhas, bonita, parecendo cheia de frutos, cheia de vida. Mas quando ele chegou perto, não havia fruto nenhum. Jesus viu aqueles religiosos falando em nome de Deus. Aqueles religiosos que deveriam estar esperando o Messias, o rejeitou. Eles não tinham fruto. Irmãos, tem muito crente e tem muita igreja que parecem espirituais por fora. Eles são cheios de folhas. Mas quando Jesus chega mais perto, não encontra fruto. Irmãos, Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com a roupa que o crente veste. Deus não se impressiona com o falar, o linguajar do crente. Deus não se impressiona com a quantidade de diplomas que os teólogos deformados têm. Deus não se impressiona com a erudição, com o conhecimento que as pessoas têm. Ele olha o coração e procura frutos verdadeiros. Porque Jesus não se impressiona com a aparência, com a folhagem da religião. O que Jesus busca são frutos. Vamos ver um outro aspecto da religião dos nossos dias. As igrejas luxuosas. Megas igrejas. Muitas pessoas são atraídas pela beleza dos edifícios, pelo luxo, pela grandeza, pelo glamour. E muita gente não se importa. Muitos não se importam se a igreja é fiel à mensagem do Evangelho. Mas o que importa é a estrutura, é a aparência, é em que rua está localizado a igreja, qual o tamanho dela, quem é o pastor, ele é renomado, ele é conhecido. As pessoas se preocupam com isso. Vamos ver um outro aspecto da igreja dos nossos dias. As igrejas do amor. Há pessoas que são atraídas, irmãos, para igrejas onde se percebe muito amor, muito afeto, muita simpatia, muito calor humano. Eu passei por isso. Nessas igrejas, irmãos, parece que todos estão empenhados em demonstrar que são crentes. Por meio do carinho, por meio da atenção, da receptividade. E de fato, irmãos, essas coisas são muito boas, quando são sinceras. O amor entre irmãos é bíblico. É louvável, é importante. Mas quando você começa, irmãos, a conhecer o verdadeiro evangelho e passa a questionar práticas que contrariam as escrituras, aí você percebe que nem todo esse amor era fruto do Espírito. Muitas vezes era só uma fachada. Era só a folhagem da religião. Nessa hora, quando você questiona as práticas antibíblicas,
as máscaras caem. O sorriso caloroso se transforma em rosnado. Nessa hora, irmãos, os abraços se tornam distância. E os mesmos que antes diziam amém ao seu lado, agora mostram os dentes. Porque você ousou corrigir por meio da Escritura. Porque você ousou confrontar o erro. Não por orgulho, mas por zelo, pela glória de Deus e pela edificação da igreja. A verdade é que, irmãos, é importante o amor entre os irmãos, a atenção, a fraternidade, o carinho, sim. Mas a verdade é que até mesmo um afeto verdadeiro pode ser inconstante entre nós, porque nós somos pecadores. Nós não temos que nos empenhar em mostrar que somos crentes por meio do afeto e do amor. O amor e o afeto devem existir, mas a marca de um verdadeiro crente é que ele ama a mensagem da cruz. É que ele aceita ser corrigido pela palavra de Deus. É que quando o confronto vem até a ele, ainda que ele não goste, ele vai olhar o que diz a Escritura. Só uma igreja centrada na palavra persevera em amor genuíno, mesmo quando corrigida. Porque conhece que a autoridade final não é o seu sentimento, a autoridade final é Deus, a autoridade final é a palavra de Deus. Então, um amor sem verdade bíblica é fachada, um amor sem verdade é mentira, um amor sem Bíblia é apenas a folhagem da religião. Então, diante dessas verdades, eu convido os meus irmãos, cada um de nós aqui nessa noite, a fazer um exame da sua própria vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Devemos, irmãos, nos examinar todos os dias, antes que sejamos examinado eternamente por Cristo e encontrados sem frutos. Precisamos saber se de fato estamos em Cristo. Jesus, irmãos, tem fome de frutos do Espírito em nós. Ele morreu naquela cruz, irmãos, e comprou com o seu sangue a nossa salvação, a nossa justificação, mas também a nossa santificação. De modo que alguém está sendo santificado, está crescendo de um grau de glória para outro grau de glória, ou esse tal não pertence a Cristo. Precisamos refletir se nós também não somos, irmãos, como aquela figueira, fazendo uma propaganda enganosa, cheia de folhas, mas sem frutos. Irmãos, é normal que os crentes tenham as folhas da religião. É normal que nós frequentemos uma igreja. É normal que nós tenhamos uma Bíblia. É normal que nós nos reunimos aqui e cantemos louvores a Deus. Que o nosso linguajar seja transformado por meio do conhecimento de quem Deus é. Mas se nossa vida apresentar apenas folhas,
apenas demonstrações externas, e não tiver frutos, seremos apenas como uma figueira estéril. Precisamos dar o fruto do Espírito lá no secreto, onde o mundo não nos vê. Irmãos, nós precisamos amar a verdade e nós precisamos nos submeter à verdade. Lá onde nós não estamos sendo observados pelo mundo, pela igreja. De fato, irmãos, temos fruto do Espírito Santo quando nós saímos por essas portas e chegamos em casa, e chegamos no nosso trabalho, e chegamos no trânsito, nos lugares onde possivelmente haverão conflitos. Depois que sairmos por essas portas, aqui todo mundo é crente, mas e lá fora? Aqui todos nós temos a folhagem da religião. A folhagem não é má em si mesma. O problema é ter somente as folhas. O problema, irmãos, é vivermos no pecado. O problema, irmãos, é quando nós não somos constrangidos em saber que Cristo morreu por nós na cruz e nós continuamos a levar a nossa vida ignorando a verdade das Escrituras. Precisamos examinar se a nossa religião não é apenas de aparência. Há pessoas que frequentam cultos, mas não vivem de forma digna do Evangelho. Frequentar cultos é uma folha da religião, mas não faz necessariamente de mim um cristão genuíno. Há pessoas que estão sempre na igreja, participam das programações, conhecem os textos bíblicos, mas continuam mentindo, continuam fofocando, continuam murmurando, com o coração endurecido e sem arrependimento. Pessoas assim têm folhas, mas não têm frutos. Há pessoas que têm linguagem religiosa, mas não têm amor. Amor pela palavra, amor pelos irmãos, amor pela família. Pessoas que falam glória a Deus, amém, aleluia, mas que são pessoas grossas, sem paciência, em casa, no trabalho, no trânsito, são injustos nos negócios. Irmãos, o que se espera de quem tem um vocabulário de crente, um linguajar de crente, é que tenha fruto de crente. Há pessoas que leem a Bíblia ou postam versículos, mas não obedecem. Publicam versículos nas redes sociais, usam camisetas com frases bíblicas, mas não se submetem à palavra de Deus. Nem vive aquilo que declara. Tem folhas, mas não tem fruto. Tem aparência de piedade, mas sem prática piedosa. Há pessoas que falam da graça, mas vivem sem temor. Dizem, Deus é amor, Deus perdoa tudo, mas usam isso como desculpa para viver mergulhado no pecado, sem arrependimento. Tem folhas, mas não tem fruto. Tem um discurso bonito, mas vida sem santidade. Há pessoas que defendem a doutrina,
mas não vive a verdade com humildade. Tem pessoas, irmãos, que conhecem os pontos da fé reformada, defendem a sã doutrina, mas tratam os outros com arrogância, com frieza, com superioridade. Pessoas que nunca estão dispostas a ensinar com amor, mas a criticar e se exaltar. Ortodoxia sem humildade são só folhas, não alimentam ninguém. Irmãos, há pessoas que oram em público, mas não têm vida de oração no secreto. Ora em público, que é uma beleza, chama a atenção. Impressiona às vezes, mas não dobra o joelho em casa, não dobra o joelho, não tem uma vida de oração no secreto com Deus. Falta relacionamento sincero. Tem apenas folhas. Vive uma religiosidade para os olhos dos homens. Aparência. Então, se Deus fala com você nessa noite, por meio dessa mensagem, se você percebe que tem demonstrado muita folha e poucos frutos, se arrependa. Se arrependa agora. Clame ao Senhor. Porque só Ele, por meio do seu Espírito, pode produzir frutos em nós. Irmãos, não duvide da nossa justificação em Cristo. Mas uma coisa é sermos justificados, sermos declarados justos, lá no tribunal de Deus. E outra coisa bem diferente é nós termos uma vida de santificação para agradar o nosso Pai. Todos aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Seus pecados foram apagados, foram cobrados em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ser santificados. Sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, a religião das folhas de figueira começou lá no jardim, com Adão. Adão escondendo a sua nudez, ao invés de confessar o seu pecado. Qual o pecado você tem ocultado por meio das folhas da religião? Demonstrando uma aparência de piedade, mas sem confessar. Mas também devemos lembrar que o segundo Adão obedeceu ao Pai em tudo e recebeu a maldição da nossa infertilidade. Mas não foi para que nós nos escondêssemos por trás da folhagem da religião. Mas foi para que nós tivéssemos uma comunhão sincera com Deus, com Cristo. É certo, meus irmãos, que todos aqueles que estão em Cristo irão falhar na sua caminhada. Nós iremos cair, nós iremos pecar. E todos aqueles que estão em Cristo, Cristo já pagou por cada queda que haverá nessa caminhada. Então o que cabe a nós é um coração consciente de pecado, arrependido e que confessa, porque são esses de quem Deus se agrada. Somos pecadores, vamos falhar, vamos pecar, mas nós devemos lembrar que aquele sangue derramado naquela cruz, que é o que nós vamos memorizar hoje, ele não deve ser tratado com banalidade, com desprezo. Devemos clamar a Deus que nos dê graça.
que Ele nos perdoe os pecados, que Ele nos limpe, que Ele nos santifique a cada dia, que Ele tire de nós tudo aquilo que o desagrada, que Ele nos aperfeiçoe, para que nós não sejamos como uma figueira sem frutos, só de aparência, só com a folhagem da religião. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite e por essa palavra. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, meu Deus, haja nos nossos corações, haja no meu coração, haja no coração dos meus irmãos. Que nós venhamos, Deus, nos achegar diante de Ti, meu Deus, com o coração arrependido dos nossos pecados. Que nós venhamos olhar para a feiura do nosso pecado e confessar diante de Ti, com a convicção de que já fomos perdoados em Cristo Jesus. E que nós não devemos agora, meu Deus, uma vez perdoados, continuar vivendo para nós mesmos, mas para Ti. Em nome de Jesus, nos ensine, nos corrija, nos fortaleça e não permita, Deus, que o pecado quebre a comunhão entre nós. Toda vez que pecarmos, que nós venhamos correr para os Teus pés e Te pedir perdão mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a irmã Luciana para fazer o louvor. Convido o irmão Cícero e o irmão Luiz Henrique para fazer a entrega dos elementos. E o irmão Luiz para ministrar a ceia. Para a glória de Deus.